tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. Guardai-me, ó Deus, gloriei em vós, me refugiei. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está seguro. Pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Guardai-me, ó Deus, gloriei em vós, me refugiei. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, gloriei em vós, me refugiei. Cantemos ao Senhor, que se vestiu de glória. Cantemos ao Senhor, que se vestiu de glória. Quero cantar ao Senhor, soberba sua vitória, pois cavaleiro e cavalo arremessou-os no mar. Cantemos ao Senhor, que se vestiu de glória. Minha força e meu canto, foi Ele o meu Salvador. É o meu Deus e eu o louvo, Deus de meu Pai eu o exalto. Cantemos ao Senhor, que se vestiu de glória. O Senhor como um guerreiro, e Senhor é o seu nome. Ao faraó e seus carros, arremessou-os no mar. O abismo viu-se retido nas profundezas do mar. Cantemos ao Senhor, que se vestiu de glória. Ireis levá-lo e plantá-lo no monte que é vossa herança, no lugar onde firmasseis a vossa santa morada. No santuário, Senhor, que vossas mãos prepararão. Cantemos ao Senhor, que se vestiu de glória. E onde havereis de reinar e de habitar pelos séculos. Cantemos ao Senhor, que se vestiu de glória. Eu
vos exalto, Senhor, pois me livraste. Eu vos exalto, Senhor. Canta todo canto, enquanto nós cantamos para Deus. Deus concede aos seus e cede aos céus um cantar encantador. Canto encanta todo canto, enquanto nós cantamos para Deus. Deus concede aos seus e cede aos céus um cantar encantador de paz, alegria e vida, de paz, alegria e vida, amor. Encanta todo canto, enquanto nós cantamos para Deus. Deus concede aos seus e cede aos céus um cantar encantador. Canto encanta todo canto, enquanto nós cantamos para Deus. Deus concede aos seus e cede aos céus um cantar encantador de paz, alegria e vida, de paz, alegria e vida, amor. Deus Pai, pedimos humildemente que estejas presente entre nós neste culto. Tu que nos criaste e preservaste com vida até aqui, a Ti queremos louvar. Deus Filho Jesus Cristo, pedimos humildemente que estejas presente entre nós neste culto. Tu que sofreste e morreste na cruz por nós, a Ti queremos adorar. Deus Espírito Santo, pedimos humildemente que estejas presente entre nós neste culto. Tu que nos dás a fé e santificas nossa vida, a Ti queremos agradecer. Amém. A comunidade pode sentar, um bom dia a todos, aos nossos irmãos e irmãs presentes, aos nossos irmãos que nos acompanham de casa também. Estamos iniciando um novo período, na verdade já iniciamos este período na quarta-feira de cinzas, o período da quaresma, este tempo especial da igreja, onde nós lembramos aquilo que é normal e natural durante todo o ano, mas enfatizamos na época da quaresma, esse tempo de reflexão no sofrimento e morte de Jesus, arrependimento por causa dos nossos pecados, pois só com arrependimento nós podemos receber a bênção do perdão que Deus nos dá. Nós vamos iniciar este nosso momento, já iniciamos com a invocação, mas agora nós vamos cantar o hino, desapareceu ali, mas já vai aparecer, Se Sofrimentos Te Causei, Senhor, também em preparação ao momento da nossa confissão de pecados e absolvição.
sofrimentos te causei, Senhor. Se ao meu exemplo fraco tropeçou, sem teu caminho eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma minha vida entregue a ti. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amados em Cristo, neste momento nós queremos, de forma humilde, nos colocar na presença do nosso Pai, confessar a Ele os nossos pecados, aqueles que nós conhecemos, também os que nós não conhecemos, suplicando a Ele que Ele nos perdoe, em nome do Salvador Jesus. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor, pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Filhinhos meus, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Estamos sempre pecando contra o Senhor, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar da injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, andamos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Estimados irmãos, todos os que confessam seus pecados e confiam no perdão dado por Cristo têm esta promessa: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Nós confessamos os nossos pecados cometidos por pensamentos, desejos, palavras e obras, e por não fazer o que deveríamos fazer. E cremos que Jesus é o Cristo, o Salvador. Perdoa-nos, Senhor Deus, por amor de Jesus Cristo. A todos que agora confessaram sinceramente os seus pecados, creem no Salvador Jesus Cristo e com a ajuda do Espírito Santo querem viver a vida segundo a vontade de Deus, eu anuncio o perdão em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Nós vamos agora ler de forma responsiva o Salmo para este nosso primeiro domingo no tempo de Quaresma, Salmo número 32, do versículo 1 até o versículo 7. Vamos fazer a leitura de forma responsiva, este Salmo do rei Davi, que fala exatamente sobre a bênção maravilhosa que é aquele que recebe o perdão do nosso Deus. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoastes todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, nosso bondoso Pai Celestial, vivemos em um mundo que, por ser corrompido pelo pecado, está repleto de situações que nos tentam a deixar a Tua vontade de lado e a seguir a vontade do nosso coração pecaminoso. Fortalece-nos pelo Teu Espírito Santo, para que nos agarremos pela fé em Jesus e Sua obra por nós. Por Ele e em nome dEle nós oramos. Amém. A comunidade pode se sentar. Cantar agora o hino Quero Cantar uma Linda Canção. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Quero cantar uma linda canção de um homem que me
transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Queremos, neste momento, ouvir as leituras bíblicas para este nosso culto do primeiro domingo do tempo da Quaresma. Nós iniciamos com a leitura do Antigo Testamento. Encontramos no livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 21. Nós temos aqui o relato do primeiro pecado, o pecado de Adão e Eva, que trouxe consequências para todos nós. Gênesis 3, 1 até 21. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: É verdade, Deus? É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: Podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: Vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Neste momento, os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde é que você está? O homem respondeu: Eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim, e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Aí Deus perguntou: E quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? O homem disse: A mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: Por que você fez isso? A mulher respondeu: A cobra me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à cobra: Por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela. Para a mulher, Deus disse: Vou aumentar o seu sofrimento na sua gravidez, e com muita dor você dará à luz a filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com seu marido, e ele a dominará.
E para Adão, Deus disse o seguinte: você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar durante a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá que comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isto até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. O homem pôs na sua mulher o nome de Eva, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e a sua mulher se vestirem. Obrigado, Ricardo. Essas são as palavras do Antigo Testamento. Texto da Epístola, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, do versículo 12 a 19. O apóstolo Paulo fala exatamente sobre a queda do homem em pecado e faz um contraste aqui com a grande obra de Jesus Cristo. Se Adão fez um grande estrago com o seu pecado, muito maior, perfeita foi o conserto que Jesus fez com a sua morte na cruz. Romanos 5, 12 a 19. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas, desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir, mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem. Mas a graça de Deus é muito maior, e Ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem. Porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoou os que têm cometido muitos pecados, embora não mereça esse perdão. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. Assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. Obrigado, Rosane. Essas são as palavras da Epístola. Convido a comunidade a se colocar de pé neste momento para ouvirmos o texto do Santo Evangelho, sobre o qual nós vamos meditar logo mais. Mateus 4, do versículo 1 até o versículo 11. Temos aqui o relato da tentação que Jesus sofreu no deserto. Mateus 4, 1 a 11, o evangelista escreve assim: Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: Mas as Escrituras Sagradas também dizem:
não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. E aqui as palavras do Santo Evangelho. Nós vamos agora fazer a nossa confissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A comunidade pode se sentar. Prepara sua mensagem, nós cantamos o hino Desperta, ó tu que dormes. Das impurezas busca o reino de Deus, foge do mundo das trevas, anda com os filhos da luz. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te, que Cristo te iluminará. Que dormes, levanta-te, que Cristo te iluminará. Canta, louvando ao Senhor, fala, exaltando a Jesus. Canta, de coração, dize ao teu irmão. Desperta, tu que dormes, levanta-te,
Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do seu Santo Espírito abençoe o meditar a sua palavra em nossos corações. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, com certeza vocês, se não sentiram ou estiveram na presença de um desses na vida de vocês, com certeza vocês viram esse tipo de gente em filmes, os valentões. Ninguém gosta dos valentões. E geralmente aqueles que foram valentões lá no tempo da escola, eles não gostam de como eles eram e o que eles fizeram nesse tempo. Quem são os valentões? Os valentões geralmente são os grandões, os mais fortes, que sozinhos ou em grupo, eles têm um único objetivo, que é oprimir e deixar claro para os pequenos e fracos que eles são pequenos e fracos. Os valentões têm um prazer em submeter os menores e mais fracos ao domínio deles. E aqueles que são considerados diferentes, um pouquinho fora do padrão dos seus colegas, esses são as vítimas preferidas dos valentões. E não adianta a criança, o adolescente em casa receber todo o carinho e amor dos pais e os pais deixarem claro e provarem para eles que eles o amam e é isso que importa, porque lá na escola os valentões continuam sendo impiedosos. Eles invadem a vida dos mais fracos. Eles tentam distorcer a imagem que eles têm de si mesmo com palavras que não saem da cabeça dos outros. Eles destroem, de certa forma, a autoestima das crianças, fazem elas se sentirem vulneráveis e tentam fazer elas acreditarem que elas são aquilo que elas não são, lançando dúvida na cabeça e nos corações dos oprimidos. Parece muito com o que está acontecendo no texto do Evangelho que nós lemos há pouco. O grande valentão vem até Jesus para tentar dar uma grande cartada, tentar desviar Jesus do seu caminho da salvação. Veja quão importante nós termos um Salvador, Deus verdadeiro que se tornou ser humano como nós. Nós somos tentados pelo diabo diariamente, mas não apenas nós. O próprio Senhor Jesus também foi tentado pelo diabo. E com o objetivo de nos ter para si, sob o seu domínio. Porque se Jesus fosse desviado da sua missão, todos nós estaríamos perdidos eternamente, seríamos eternos escravos do diabo. Vejam a sagacidade com que o diabo chega para tentar Jesus. Mateus escreve assim: se você é mesmo filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Veja, Jesus, Deus te abandonou. Veja, Ele não está preocupado com você. E você não é quem você pensa ser. Vem para o meu lado, Jesus. Deus, Ele se esqueceu de você. O diabo tenta Jesus. E da mesma forma, ele nos tenta também. Quantas vezes ele vem nos nossos ouvidos e sussurra coisas parecidas, principalmente nos momentos em que nós estamos tristes, vulneráveis ou em dúvida. Talvez estejamos passando por uma doença grave, um problema de relacionamento, um problema no trabalho. Não importa. Aqui a gente poderia listar infinitamente os problemas que nos tornam vulneráveis. E é exatamente aí, quando há uma brecha, que o diabo entra. Que o diabo aproveita para nos atacar e nos tentar. E nós precisamos lembrar que o diabo é poderoso, é cruel e é o pai da mentira. Não importa o problema pelo qual nós passamos. O momento da tentação vem.
Mas hoje, a mensagem que a palavra de Deus nos diz é que, mesmo nesses momentos, nós não precisamos desanimar e sucumbir, porque nós temos um Salvador que luta por nós. Veja, quando alguma pessoa, uma criança ou adolescente na escola, ela está sofrendo esse bullying, essa opressão dos valentões, a grande vontade que a pessoa tem é que isso termine. Isso causa muitos problemas psicológicos e muitas vezes passa também para o físico, esses problemas. Mas, geralmente, talvez quase que 100% das vezes, esses oprimidos não encontram forças em si mesmos para poder lutar contra a situação pelo qual estão vivendo. Mas, de repente, algo muda. De repente, aparece na vida de um pequeno e fraco um amigo de verdade, que também é forte e grande, e que também está cansado de ver o valentão abusando, diminuindo aqueles pequenos e fracos. E então esse amigo decide, chega para você e diz: olha, eu estarei todos os dias do seu lado, eu vou lutar por você e com você. Então, há a possibilidade de uma transformação na vida daquele oprimido. Quando ele tem um colega de verdade, um amigo de verdade, grande e forte do seu lado, o bullying termina. E ele pode, tem a chance de voltar a ter uma vida normal dentro da escola. É claro que no texto de hoje o evangelista está falando de uma coisa muito mais importante do que o bullying dentro das escolas. Não que isso não seja um assunto importante. Mas o evangelista Mateus está tratando do nosso destino. O assunto aqui é a eternidade. Onde nós passaremos toda a eternidade. O assunto que o evangelista Mateus traz é sobre o nosso relacionamento com Deus e como o diabo quer destruir este nosso relacionamento com o nosso Pai. E então nós precisamos estar muito conscientes de que quando nós estamos fracos, quando nós estamos lutando dia a dia, as nossas lutas, as nossas batalhas, nós temos alguém maior do que nós, alguém muito mais forte do que nós. Nós temos ao nosso lado Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus estava pendurado lá na cruz e ele disse: está consumado, e Jesus estava calando esta voz do diabo que vem sussurrar nos nossos ouvidos, dizendo que nós não valemos nada, que nós estamos perdidos, que nós não temos esperança. E o que é que nós devemos fazer quando o diabo vem falar isso aos nossos ouvidos? Nós devemos simplesmente dizer: vai falar com Jesus. Porque quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele derrotou o poder do diabo, o poder de nos encher de dúvidas, de nos encher de medos. Se o diabo diz: você está perdido e condenado, você não tem esperança, Jesus diz: não, os seus pecados estão perdoados. Quando nós estamos fracos e o diabo vem nos atacar, nós lembramos sempre, nós temos alguém que sempre está do nosso lado, que é mais forte, mais poderoso e luta por nós. O seu nome é Jesus. Existe uma questão que é muito verdadeira, mas que poucas vezes nós falamos a respeito disso. E não é uma questão de assustar ninguém, trazer pânico para a vida de ninguém, mas nós vivemos em um mundo mergulhado numa guerra espiritual, numa batalha espiritual. E ao contrário de trazer pânico, hoje a palavra de Deus nos traz alívio. Porque apesar de nos termos a consciência de que estamos mergulhados nessa batalha espiritual, nós temos também que há alguém que caminha do nosso lado, alguém que já venceu todos os espíritos do mal. E nós temos, obviamente, na palavra de Deus, também um manual de sobrevivência desta batalha espiritual, desta guerra espiritual. Separei um texto aqui do apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios. Ele diz assim:
Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes e unidos com o Senhor e recebam a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Nós estamos em meio a uma batalha espiritual, mas nós também sabemos pela palavra do nosso Deus que Jesus já venceu. Jesus já conquistou a vitória por nós. E a partir do texto que nós ouvimos da tentação de Jesus, eu queria trazer aqui um rápido guia prático de batalha espiritual, para que quando o valentão espiritual vier tentar nos desestabilizar e nos levar para longe da vontade e da palavra de Deus, que nós estejamos preparados. Primeiro ponto, o diabo ele vai nos tentar quando nós estivermos frágeis, mais fracos, como ele fez com Jesus. O evangelista Mateus deixa muito claro, Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto jejuando, e Jesus teve fome. E aí nesse momento de fragilidade que o diabo chega com a sua primeira tentação. Eu acho que nenhum de vocês aqui, talvez os nossos irmãos em casa, também não estejam fazendo um jejum de 40 dias. Mas existem outras fraquezas. Já citei algumas antes, né? Fraquezas como um problema no nosso relacionamento com o qual nós não sabemos lidar, problema no trabalho, problema de saúde, enfim, são coisas que nos tornam frágeis. E o diabo ama brincar com a nossa fragilidade, ama brincar com a nossa fraqueza. O que nós devemos fazer então? Nós devemos colocar a palavra de Deus para agir por nós nesta batalha espiritual. E Jesus faz exatamente isso. Já na primeira tentação, ele cita as Escrituras Sagradas. E um exercício muito importante é decorar versículos bíblicos. As pessoas acham, mas por que decorar? É importante. Porque nem sempre nós teremos a Bíblia em nossas mãos. Quando nós decoramos, nós temos a palavra de Deus falando dentro de nós. E nós precisamos dessa voz de Deus em nossas vidas. Esta voz de Deus que, antes de mais nada, nos diz que nós somos herdeiros dele, que ele nos dá promessas de vida eterna, ele que nos fortalece através da fé. Colocar a palavra de Deus para agir por nós. Esta, como diz o apóstolo Paulo, é a espada do Espírito. É a nossa maior arma de vitória e de guerra. Faça a palavra de Deus trabalhar por você na sua batalha como Jesus fez. Segundo ponto, a segunda estratégia do diabo é tentar nos confundir. Jesus citou a Bíblia, o diabo também vai citar a Bíblia. Só que o diabo distorce a palavra de Deus. O diabo tenta nos fazer duvidar do que Deus está falando, do que Deus está nos prometendo. Então Jesus responde ao diabo, mas as Escrituras Sagradas também dizem, não ponham à prova o Senhor seu Deus. Jesus está lembrando o diabo, está lembrando a cada um de nós ainda hoje, de que nós não enfrentamos as batalhas e as tentações sozinhos. Nosso Pai Celestial, Ele está sempre do nosso lado. O próprio Jesus precisou da ajuda de Deus Pai para colocar o diabo no seu lugar. E esta ajuda Deus está sempre dispondo para todos nós nas nossas batalhas. Veja, o diabo sempre vai nos tentar dizendo assim, você é fraco, você não pode. Você é imperfeito, as suas obras não valem nada. Isso é uma meia-verdade, o que é uma mentira inteira. A Bíblia diz que nós realmente somos frágeis,
que nós não temos poder em nós mesmos para a nossa salvação, mas essa Bíblia também diz que o nosso Deus é poderoso, é o Deus do impossível. Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, sempre está conosco. E aquilo que nós não podemos, Deus pode e Deus faz por nós. Então, quando nós estivermos enfrentando esses momentos de perigo, nós devemos sempre nos agarrar, nos firmar nesta promessa de que Deus está conosco e orar. Deus fala conosco na sua palavra e nós falamos com Ele, nós nos aproximamos dEle quando nós oramos, quando nós derramamos diante dEle tudo aquilo que está nos tentando, tudo aquilo que nos torna fracos espiritualmente. Oração é uma excelente estratégia na nossa batalha espiritual. E o terceiro ponto, então, a terceira tentação e última do diabo, ele diz para Jesus: olhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas. Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. O diabo fala como se fosse o dono do mundo. Muitas vezes ele parece que é. Obviamente, né, a palavra de Deus diz que esse mundo jaz no maligno, né? O diabo está aí dominando o mundo, mas não pertence a ele. E o diabo quer fazer Jesus se ajoelhar diante dele, se curvar diante dele. E hoje o diabo também faz isso para nós. O diabo está dizendo a mim e a cada um de vocês: curve-se diante de mim. Talvez, ou com certeza, não tão diretamente como ele fez com Jesus, mas vejam só. Quantos de nós vivem uma vida tão ocupada que não consegue fazer tudo aquilo que está dentro da sua agenda? Procuramos tempo para tudo menos para Deus. Esses bancos vazios refletem essa verdade. E quando nós não temos tempo para Deus, nós estamos nos colocando de joelho diante do diabo. Quantas vezes nós também andamos tão preocupados com os nossos deveres, com os nossos problemas, pensamos em tudo, buscamos soluções para tudo, mas nos esquecemos de pensar em Deus, de reservar o nosso tempo para o nosso relacionamento com o nosso Deus. E assim o diabo está nos colocando de joelho diante dele. Quando nós nos deixamos levar pelos nossos desejos, quando nós nos deixamos levar por tudo aquilo que quer nos afastar da vontade de Deus, nós relativamos e menosprezamos a lei de Deus e diz: isso aqui, não, vamos lá, se eu estou feliz vivendo dessa forma, então está tudo bem. E o diabo assim nos coloca de joelhos diante dele. E nós estamos muito mais curvados diante do diabo do que nós imaginamos. Quando nós deixamos Deus para segundo e terceiro lugar nas nossas prioridades. Qual é o remédio para isso? A palavra de Deus aponta a nossa doença espiritual, mas também nos dá o remédio. Pedro diz: fiquem firmes na fé e enfrentam o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Perdão. Vejam, permanecer firme, porque todos nós, todos os cristãos verdadeiros também estão passando pelos mesmos sofrimentos. E sempre quando esse primeiro domingo da Quaresma, que fala da tentação de Jesus, eu sempre lembro da frase: o diabo tenta mais aqueles que estão mais próximos de Deus. Jesus, quem está mais próximo de Deus e quem é Deus? Jesus, ele sofreu a pior tentação do diabo ali presencialmente na sua frente. E se em algum momento nós sentimos que a nossa vida espiritual está muito tranquila, nós devemos não ficar felizes. Pelo contrário, deve ser acendida a luz de alerta. Se o diabo não está nos tentando, é porque nós já estamos nos curvando diante dele. Enquanto nós, firmados na palavra de Deus, recebendo a força de Deus, continuarmos lutando contra as tentações do diabo,
mais ele vai nos tentar. Vamos recapitular então. Primeiro, nós devemos colocar a palavra de Deus em ação. Colocar a palavra de Deus para trabalhar e lutar por nós na batalha espiritual. Em segundo lugar, exercitar a oração na certeza e na confiança de que nós não estamos sozinhos, que Deus está sempre do nosso lado. Em terceiro lugar, permanecer unidos como irmãos, para juntos estarmos fortalecidos contra os ataques do diabo. Muitos dizem que Deus não criou a igreja. Deus criou sim. Deus quer que o seu povo se reúna. Deus quer que o seu povo esteja unido para ser fortalecido pela palavra e para que haja fortalecimento mútuo. E é aqui na casa do nosso Deus que Jesus nos chama para nos fortalecer através da palavra e da Santa Ceia. É aqui que Jesus nos orienta, é aqui que Jesus tira as dúvidas e medos dos nossos corações, nos fortalece e nos esclarece com relação ao amor de Deus por nós e à vontade de Deus para a nossa vida. Tenho certeza absoluta, o povo de Deus reunido e unido é muito forte, muito mais forte do que nós podemos imaginar. Queridos irmãos e irmãs, graças ao infinito amor de Deus, nós temos um Salvador que luta por nós. O diabo vai tentar nos enfraquecer e a palavra de Deus nos fortalece. O diabo vai tentar nos confundir, nos dominar, mas nós temos força e clareza quando nós estamos reunidos como povo de Jesus para cultuar a Ele, para nos fortalecer com a sua palavra. Deposite a sua fé naquele que luta por você diariamente e que está sempre ao seu lado na batalha do dia a dia e que te dá a promessa de uma vida eterna e feliz junto com Ele no céu. E nós sabemos que aquele que promete essas coisas é fiel e cumpre tudo o que Ele nos promete. Lutemos as nossas batalhas espirituais, porque aquele que já venceu continua conosco e nos dará a vida eterna. Amém. Este grande amor do nosso Deus, que não nos abandona, mas está conosco diariamente, guarde os nossos corações e as nossas mentes para a vida eterna pela fé em Cristo Jesus. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença. De mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. A comunidade pode se sentar. Este é o momento em que nós temos a oportunidade de trazer as nossas ofertas de gratidão para como resposta do amor de Deus por nós e também para a manutenção do trabalho da sua igreja. Enquanto isso, nós vamos cantar o hino Seja Deus Gracioso.
tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. Alegrem-se e exultem na terra toda a gente, pois tua justiça se manifestará, guiando na terra as nações. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. A terra deu seu fruto e Deus nos abençoa, e todos os confins da terra o temerão. Louvem-te os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. Seja Deus gracioso. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus e misericordioso Pai, chegamos à Tua presença com louvor e gratidão, confiantes de que em Tua graça e misericórdia ouves as nossas orações. Somos felizes, pois mediante a obra do Teu Filho perdoaste nossa transgressão. Obrigado pelas muitas bênçãos com as quais contemplas a nossa vida. Ajuda-nos a reconhecê-las e valorizá-las. Obrigado pelo pão de cada dia. Lembra-nos de que ele é importante, mas que o mais importante é receber a Tua palavra. Senhor, nesta manhã as nossas servas do Distrito Paraná Leste estão no seu encontro de liderança. Pedimos que Tu as abençoes, que as fortaleça e as capacite para que possam contagiar e animar também mais irmãs para o trabalho do Teu reino. Obrigado pelas riquezas da terra e ajuda-nos a administrá-las e a evitar o desperdício e a compartilhar com quem não tem. Obrigado por mais um ano de vida concedido na última semana aos nossos irmãos Hilário Leite, o Júnior Ferreira e também hoje a Rosiana Oliveira. Também no dia de ontem, o seu Wilton Piran, pai da Nicole. Te louvamos pela bênção da vida, te louvamos pela proteção, pelo amparo, pela condução dos seus passos nesses anos. Também os entregamos aos Teus cuidados, para que Tu os proteja, guarde e abençoe durante todo o tempo que Tu ainda permitires que eles estejam aqui conosco. Lembra-nos, porém, de que eternas,
Maravilhosas são as riquezas e as bênçãos que nós temos no céu. Senhor Jesus, te louvamos, pois foste tentado como um de nós, mas não pecaste. Pelo contrário, permanecestes obedientes a Deus e venceste a tentação. Graças à tua obediência, fomos aceitos por Deus. Lembra-te que diariamente somos tentados pelo diabo e facilmente caímos. Envia-nos o Espírito Santo para que fortaleça a nossa fé em ti pelo ouvir, ler e estudar a tua palavra, e ajuda-nos a usá-la como defesa nas tentações. Santíssimo Senhor, pedimos que a tua bondade resplandeça sobre os doentes, sobre os que carregam a dor do luto, especialmente pela família e amigos do pastor Everaldo Discher, que faleceu de forma acidental nesta semana, e também a Olga dos Santos Rocha, madrasta da nossa irmã Rosane. Pedimos que esteja confortando todos os familiares, seu esposo, o Luiz, também os seus filhos, Vinícius, Elisa, Luiz, Fernando e a Thalita, os netos, a Isabela, a Marina, o Lázaro, todos os demais familiares e amigos que estão sofrendo e chorando a perda da Olga dos Santos Rocha. Senhor, venha também sobre os que têm tristezas, todos os tipos de tristeza na vida, sobre os que tiveram perdas em função das catástrofes. Envia cura, consolo e esperança a cada um deles. Abre os nossos olhos para enxergarmos as necessidades das pessoas ao nosso redor. Usa-nos como instrumentos teus para levar ajuda e paz aos que sofrem por falta de alimento e doenças. E nesses dias em que muitos retomam o caminho da escola para o reinício das aulas, abençoe a caminhada de cada um deles. Dá-lhes o conhecimento e a sabedoria para serem uma bênção para muitos. Abençoa os mestres com salários dignos, para que deem o melhor de si na formação dos nossos filhos. Fica conosco, Senhor, concede-nos a tua paz. Oramos em nome de Jesus, o nosso amado Salvador, que luta por cada um de nós. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. De modo semelhante, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Amém. A comunidade pode se sentar. Nós convidamos nossos irmãos e irmãs comungantes que venham
à mesa do Senhor e recebam aqui, no pão e no vinho, seu verdadeiro corpo e sangue. E depois tudo está preparado. Deus não tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação, Jesus. Somos raça eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Ó Deus, que misericórdia, pois nos dá de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Ó Deus, que misericórdia, pois nos dá Deus, que misericórdia, pois nos dás a vitória. Agora somos raça eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Ó Deus, que misericórdia, ó Deus, que misericórdia, ó Deus, que misericórdia. Todas as vezes que nós comemos deste pão e bebemos deste cálice, estamos anunciando a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto aguardamos a sua vinda para nos levar ao céu. Nós vamos agradecer a Deus. Amado Pai Celestial, é com grande gratidão e alegria em nossos corações que nós nos colocamos diante de Ti para Te louvar por mais essa oportunidade que nos desse de receber a Tua ceia. Pedimos, Senhor, segundo a Tua promessa, que esta ceia nos fortaleça a fé em Ti, nos faça amar cada vez mais aquelas pessoas que Tu colocasses em nossas vidas, nos faça viver também todos os dias certos de que, mesmo em meio às tentações, Tu estás conosco, e Jesus já venceu por nós. Em nome dele nós oramos. Amém.
Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 A comunidade pode sentar. Mais uma vez, muito bom dia a todos. Bem-vindos ao nosso culto. Esse nosso início de tempo de quaresma, esse tempo tão especial. Lembramos o sofrimento de Jesus por cada um de nós, nos preparando aí também para celebrar a Páscoa. E também é o momento em que nós agora reiniciamos com toda a força nossa programação. Tivemos na sexta-feira a primeira atividade dos jovens, aí, um acampa dentro, uma atividade mais para nos conhecermos e relembrarmos quem somos, né? Os nossos jovens andaram tão afastados, né? Foi bastante divertido. Nessa semana nós só não teremos ainda o estudo bíblico na quarta, né? Mas no sábado, 10 horas, instrução de confirmandos, 2h30, instrução de adultos. Os jovens terão, a partir das 3 horas da tarde, a reunião ordinária lá na comunidade do Auer, a reunião onde as uniões juvenis fazem o seu calendário, o distrito passa os calendários da sua programação também, né, e alguns assuntos ali pertinentes ao trabalho dos jovens durante o ano. Então, às 3 horas da tarde, lá na congregação do Auer, a primeira reunião ordinária dos jovens. Também, a partir das 2 horas da tarde, encontro dos professores de escola bíblica lá na comunidade Paz em Pinhais. Quem quiser participar, quem já atua ou quem não atua, mas tem vontade de atuar, então fale comigo, depois nós tratamos desse assunto. Próximo culto é no próximo sábado, às 19h30, né? Então teremos um sábado bastante cheio por aqui, né? Os jovens estão combinando aí de já se reunirem também no próximo sábado, para estarem aqui e irem junto lá para o encontro, para a reunião ordinária. Os jovens vão combinar como vai ser, né? Porque nós teremos bastante programação aqui, mas sempre dá um jeito, né? Algum aviso mais? Flores. Quem ainda não colocou seu nome ali no calendário para trazer as flores aí para os nossos cultos, o calendário está ali, fique à vontade para reservar a sua data. E acho que é isso, né, pessoal? Incentivo também aqueles que têm vontade de ajudar, né, seja na recepção, seja nas leituras bíblicas, ajudar a arrumar o altar, ajudar no cafezinho, na música. Enfim, nós temos muitas oportunidades para que as pessoas coloquem os seus dons a serviço do reino de Deus. Então falem comigo, que a gente sempre ajuda. E também a transmissão, né? Hoje está ali o Calei e o Bernardo aí nas máquinas aí. Também é muito importante para que as pessoas lá longe recebam a palavra de Deus. Desejo que Deus abençoe nosso domingo, nossa semana também. Cumprimento vocês aqui. Tem café? Tem café? Beleza, vamos lá tomar um cafezinho então. Até mais.